Bom dia! Sejam bem-vindos ao Eco Maranhão, a diversidade em cena, desenvolvimento sustentável com responsabilidade social. 24 de janeiro de 2015, retrospectiva 2014 e outros assuntos que nós vamos discorrer na nossa edição de hoje. A gente sempre se busca, se encontra, se reencontra, se lamenta, se queixa, mas por que não fazemos a nossa parte, a tão chamada responsabilidade compartilhada? O que é que está faltando para que possamos exercitar os nossos direitos ambientais, culturais, sociais, etc.? A sociedade está acomodada ou é o espírito da revolta que os deixa calados? O Eco não tem a pretensão de dizer o que é certo, o que é errado, mas tem e tenta mostrar os caminhos mais seguros para construir a própria sustentabilidade que tanto almejamos. Ora, sustentar algo ou alguém é alimentar a esperança de que estamos buscando o melhor. Aliás, quem não quer o melhor? E nesse trilhar de busca, às vezes encontramos o ser frente ao ter. O ter da posse, do modelo, do jeito, da arrogância, da petulância. Esse ter que o capitalismo hoje explora é o mesmo ter da enganação que estamos sujeitos a ouvir dos políticos profissionais. 2015, quiçá estejamos jogando para frente o problema do lixo, dos lixões, do esgoto, do fundo de vale, das maresias poluentes, dos mares poluídos, dos rios poluídos, e não nos damos conta do tamanho desse impacto. Será que a sociedade vai continuar caliente, esperando cair de cima a solução que está próxima do seu ser? É hora de acordar antes que a tempestade chegue. No ar, Eco Maranhão. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. Na retrospectiva de hoje, você vai acompanhar aqui com a gente um pouco do que é esperançoso em termos de energias renováveis com o professor Dr. Hamilton Santos Almeida, da Universidade Estadual do Maranhão. E o senhor está com um projeto também de pós-graduação em energias renováveis, da maré motriz, eólica, solar, etc, etc. A GDF Suécia vai financiar esse projeto, evidentemente com a participação do governo do Estado, no sentido de dar sustentabilidade ao programa. E quem vai ganhar com isso? A população. No trato das energias alternativas, tipo solar, eólica, os aparelhos ainda são muito realizados lá na Europa. É caro porque estamos importando, mas o Ceará está montando a indústria de fabricação tanto dos aerogeradores que vai baratear 50%. Aí, resultado. Então o Brasil já tem tecnologia que já está produzindo, São Paulo, Rio Grande do Sul, o próprio Ceará. Então, resultado com isso, vai chegar no Lençóis Maranhenses, vai chegar em Humberto de Campos, vai chegar em Barreirinhas, vai chegar, enfim, em Balsa, vai chegar também em Imperatriz através das placas fotovoltaicas. A elaboração do ato eólico e solar elétrico é uma forma de atrair investimento para o Maranhão. As pessoas sempre acham que isso é um sonho quase que impossível. Por que ainda tem esse mito? Desconhecimento, é não acreditar. E está aí, disponibilizado essas tecnologias. A tecnologia já está disponível. Então hoje, tanto a energia eólica, solar, maré motriz, a biomassa, ninguém imaginava hoje. Você tem uma ideia que o sebo de boi, a gordura de porco, da galinha poderia estar nas bombas. E hoje é uma realidade.
Por exemplo, o resgate do babaçu, professor. Pois não. Por que não é uma pauta consistente no Estado? Nós tínhamos na década de 60 42 fábricas. Hoje nós temos 4. Temos 4. O que faltou no babaçu foi exatamente tanto no campo, a parte agronômica, como também na modernização da indústria no Maranhão. Quais são as matrizes energéticas renováveis que nós podemos crescer? A biomassa a partir de quê? De biodiesel, a partir do etanol, do briquete, do pellet, então, e do biogás. Aí vem outra fonte de energia forte, a energia eólica. Nós temos um potencial fantástico, 640 quilômetros. Tanto que o inventário vai definir exatamente as maiores... O inventário é o mapa que você está falando. Exatamente. O mapa eólico e solarimétrico. A outra fonte, energia solar. Nós temos hoje a região do Cerrado, uma região fantástica de energia solar. E a outra vem a fonte maremotriz de rios e das baías. Agora, o senhor acha que isso vai acontecer, professor? A última informação é que o projeto vai sair, que são recursos internacionais que eles vão a fundo perdido investir no Maranhão e que as regiões ribeirinhas, todas as regiões do Rio Itapecuru, incluindo a própria cidade de Itapecuru, vai ser alimentado por energia elétrica a partir da energia cinética do próprio rio. E sem falar ainda que dessas bacias que o Maranhão tem, nós temos 3 rios a nível federais, que são eles o Rio Tocantins, o Gurupi e o Rio Parnaíba, que são também potenciais que vai envolver os 3 estados, Maranhão, Piauí e Tocantins, e o próprio Pará. Afeta a fauna aquática, a fauna marinha? Olha, veja bem, não vai afetar, porque isso é em função do movimento, da própria corrente, da vazão do rio, e no mar, esse que não vai afetar, porque, e muito mais ainda, não vai entrar, vamos dizer, no canal onde passam os navios. Vai ficar numa região totalmente protegida, totalmente sinalizada e que não há problema de impacto, de impactação. O importante é que ela é revista, ela fica praticamente submersa lá embaixo no leito do canal, de forma que não vai criar impacto. As energias solar também, elas são as placas fotovoltaicas, que ficam exatamente em cima das casas, do edifício. E um pouquinho que pode criar problema, como eu falei lá no curso, é exatamente a manutenção da energia, os aerogeradores, a energia eólica, que é na manutenção. Como é que anda a articulação junto à Petrobras para a usina de biodiesel ser instalada aqui na universidade? Como você sabe, nós já temos um projeto aprovado. O Dendê hoje é um potencial, é a planta no planeta que tem a maior produtividade, chegando até 8 mil litros de óleo por hectares. E em seguida vem a soja na faixa de 2.500. Professor, e o seu projeto também contempla o recolhimento de óleo de cozinha em toda a grande ilha do Maranhão? É um projeto extraordinário que vai também se preocupar com a parte ambiental, dos impactos ambientais, a coleta que vai desde do óleo de cozinha lá no ralo, que vai contaminar o nosso lençol freático, o nosso aquífero, que eu tenho dito hoje na sala de aula que 1 litro de água residual pode contaminar 1 milhão de água potável. Vai internalizar na sua frota da universidade também? Veja bem, não só o biodiesel, mas também o etanol. Então você sabe que nós estamos com o sogro sacarino, que é uma outra fonte. É uma outra fonte, que é o álcool que produz, e nós estamos com o sogro sacarino, que foi introduzido por nós, da Embrapa Sogro e Milho, lá em Sete Lagoas, em Minas Gerais, e que tem um sucesso também, porque não adianta você fazer coisas paralelas. A UFMA faz uma coisa, a UFMA faz outra, isso, aquilo, outro, chega às coisas isoladas. O senhor acredita que a universidade está preparada para conduzir toda essa demanda? Que está. Hoje nós estamos com essa proposta do mestrado, incluindo 2 professores, com uma, vamos dizer assim, uma bagagem muito forte, que é o professor Cassim e o professor Teodósio, todos da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que nós estamos apresentando a Petrobras também, que é um sistema híbrido de energia eólica e maremotriz no porto do Itaqui, para atender não só o porto, toda a estrutura portuária. Que maio deste ano foi o ano mais quente desde 1880. Será que a produção de oxigênio produzida hoje na floresta amazônica, floresta atlântica, é o suficiente para atender a nossa demanda de oxigênio? E muito mais ainda, que o mar libera também oxigênio através das algas. É o maior produtor de oxigênio do mundo. O planeta aumenta a temperatura, aí vai afetar o quê? O degelo lá na região antártica. O que vai acontecer? O mar começa a aumentar. S10 em relação ao S50.
é menos enxofre queimando, expandindo na atmosfera e menos poluição atmosférica subindo. Pronto, é isso? Exatamente, é isso aí. É no sentido de diminuir mais o impacto ambiental e gerar mais emprego e renda. E a gente não vê um plano de florestamento aí? Nós não temos. E muito mais grave, nós temos 3 biomas, gente. 3 biomas. Está lá no Código Florestal, são áreas de... Isso dando uma visão de área de preservação permanente, ambiental e reserva legal. Então, tudo isso, Márcio, contribui para que a temperatura diminui um pouco, amenize mais. Agora, é importante que o governo combata o desmatamento, combata as queimadas. Nessa cadeira, no programa passado, a professora Gilvanda Nunes disse aqui que os agrônomos são que nem fertilizantes. Chegam nas grandes fazendas e apoiam a aplicação de agroquímicos. E ela disse que o uso do agroquímico está acarreando às bacias altos índices contaminantes. Eu discordo totalmente. Veja bem, aplicação fora dos padrões, aí é outra coisa. Nós não podemos aqui chegar na imprensa e dizer que a agricultura está causando um grande problema. E aí a questão do resíduo sólido, a questão dos esgotos que estão jogando, quer dizer, isso aí é um perigo. Essa parafernália de fruticultura, de legumes e tal, usam o agroquímico? Usa, mas não criando impacto ambiental. É tipo você tomar um antibiótico e você ter um período de tomar esse antibiótico de você no seu tratamento. Você não pode tomar certo tipo de bebida, não pode comer alimentação. É a mesma coisa na planta, rapaz. O senhor conhece o princípio do Equador dentro dessa linha de exigir que o sistema terra, solo, água não seja impactado negativamente? O que se prega na universidade é evitar os impactos ambientais. Só para ter um exemplo, o grande problema de um produto químico é exatamente o período de carência. Se você vai aplicar, vamos dizer, um inseticida, vamos dizer, no tomate, ele tem um período de carência. Se for principalmente um produto sistêmico, o que é um produto sistêmico? Ele tem a vida útil na planta. Quer dizer, durante 2 semanas, vamos supor, 2 semanas, 3 semanas, você não pode colher naquele período. Qualquer um estudante de agronomia sabe disso. O que falta para o Maranhão desabrochar? Nós temos 4 cursos de agronomia. Nós temos aqui em São Luís, nós temos Imperatriz, Balsa e Chapadinha. Então, o Maranhão está com uma estrutura muito forte nessas áreas, está com a Embrapa aqui dentro. Então, o resultado, o que está faltando, no nosso entender, como professor do curso de agronomia, exatamente é exatamente um programa do governo que possa chamar esses atores e aí, a partir daí, um programa forte de fruticultura, não só de fruticultura, mas também de cultura alimentares. Como é que o senhor conseguiu convencer seus pares de que o Maranhão seria viável para esse congresso aqui? Então, o que é que está faltando? Trazer o Congresso para cá, para dar um choque térmico aqui dentro, através de uma fruticultura irrigada, através de uma agricultura de precisão, através de uma agricultura dentro do melhoramento genético, ou seja, produzir fruto com qualidade, produzir fruto que esse fruto possa gerar subprodutos, renda e novos empregos e agregar valor. Porque ninguém pode pensar que o Maranhão, ainda tem mais, mas nós podemos plantar não só fruteiras tropicais, mas também de clima temperado. Nós temos o quê? A Serra da Mangabeira, temos a Serra da Mangabeira, também a Serra Negra, que tem superior a 850 metros, que chega a aproximadamente 15, 20 graus, que podemos plantar até maçã. Maçã, pera, uva, como é o caso de Grajaú, que nós estamos plantando já uva. O projeto Óleo Social, ou Óleo Solidário, como queira, foi aprovado pela Petrobras e já vai começar a operar em São Luís. Vai ter não só a coleta sistemática, mas, sobretudo, postos de recebimento do óleo residual, que vai ser feito na UEMA e também na própria Ascamar. Então, aquele já está localizado na região ali da Praia Grande, que pega um contingente muito histórico, exatamente, histórico, que vai chegar até Melira, Belira. Então, as pessoas que nós vamos divulgar na imprensa, vamos divulgar nos jornais, vamos divulgar em sala de aula, fazer, inclusive, campanhas de educação. Vai ter um curso seminário sobre isso. E esse projeto começa agora, no mês de novembro. Professor, o senhor conhece algum projeto de revitalização da Baixada Ocidental, onde a UEMA tem um campus avançado lá em São Bento? Não conheço, inclusive eu estou com um projeto para lá. Aliás, dentro da nossa programação, inclusive incluindo a questão do biocombustível, que é a indicação geográfica do Dendê para a Baixada Maranhense. Professor,
O que aconteceu com a eleição da universidade? O senhor participou, teve problema de... Como é que foi esse processo, professor? Que foi até de repente. A eleição teve algum desdobramento. A questão de tempo de candidatos com relação ao regimento. O regimento de qualquer universidade não permite que um candidato se prolongue muito tempo no próprio poder, na reitoria. E de forma que nós estamos... A nossa ideia, a partir do ano que vem, é trabalhar em cima do regimento, para que um candidato ele não se perpetue no poder. E aí sim, elaborar um regimento que contempla toda a comunidade e que contempla a escolha de um candidato a reitor, desde a escolha de um candidato com relação que o MEC recomenda, que ele pode ser um mestrado, pode ser um doutorado, um pós-doutorado, e até o tempo que ele possa desenvolver. Não só formar profissional, mas sobretudo desenvolver programas dentro dessa visão que nós estamos fazendo. Desenvolver projetos, programas que possam levar para a sociedade e que possa gerar emprego e renda, todos como programa de inclusão social. É essa a visão que eu tenho. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. Recebemos aqui o Dr. João Martins, da Codevasf, e disse aqui o tamanho da responsabilidade da Codevasf em trabalhar com as bacias do Mearim e do Itapecuru e quiçá, em todo o estado do Maranhão. Segundo ele, a perspectiva para 2015 é que a Codevasf abrace todo o estado. Veja o que ele disse. Como a Codevasf está na bacia do Itapecuru e do Mearim, a pergunta é essa: vamos fazer um plano para essas bacias, João? Hoje, a Codevasf ela tem um grupo técnico constituído por técnicos da 8ª Superintendência Regional do Maranhão e técnicos da sede da Codevasf em Brasília para elaborar um termo de referência. Esse trabalho já começou, inclusive na próxima semana nós temos uma reunião em Brasília, onde nós já vamos fechar a questão com relação ao termo de referência. Esse termo de referência é para a constituição de um edital que vai ser publicado para contratar a empresa que vai trabalhar a questão do plano de recursos hídricos do estado do Maranhão. A nível nacional. A concorrência é a nível nacional, mas com foco para o trabalho aqui no Maranhão, principalmente na questão dos rios Parnaíba, do rio Mearim e do rio Itapecuru. Você já tem algum programa em que a irrigação faz parte do suporte do desenvolvimento hoje? Trabalhamos em 5 municípios da região da bacia do Parnaíba, 5 do rio Mearim e 5 do rio Itapecuru, onde nós nós fizemos à época treinamento com as equipes técnicas da Prefeitura de assistência técnica para a montagem dos kits e também com os produtores, com os próprios beneficiários. E fazemos também o acompanhamento e o monitoramento para saber realmente se o instrumento, os equipamentos estão sendo utilizados de maneira adequada e se realmente estão provocando uma transformação ou não, para que nós não fiquemos somente entregando o insumo, transferindo a tecnologia e não estamos tendo resultado que não deve ser somente o resultado da Codevasf, mas principalmente do beneficiário. Dentro do contexto da área de influência da Codevasf. Sim, municípios que nós estamos percebendo que têm equipes de assistência técnica dentro das secretarias de agricultura, municípios que têm o princípio da sustentabilidade e o fortalecimento da agricultura familiar a partir daquelas ações, daquela atividade que o próprio pequeno agricultor trabalha. Dentro dessa tua área de influência, você tem manifestado interesse em trabalhar a questão do plano de saneamento ambiental? O programa de inclusão produtiva, ele apoia a economia criativa e arranjos produtivos locais, como nós falamos anteriormente, valorizando as atividades que já são desenvolvidas no município, na região, e o programa Água para Todos, que é um programa de universalização de água, de acesso à água para famílias que estão em situação de risco, por falta de acesso à água através da entrega de cisternas de consumo, cisternas de polietileno, cisternas de consumo, e perfuração de sistemas simplificados de abastecimento, instalação de sistemas simplificados de abastecimento, que são os poços. É verdade que você está empenhado em estabelecer o APL do Caranguejo? Nós temos em Araioses, nós construímos agora uma unidade de beneficiamento do caranguejo.
para o beneficiamento do caranguejo. Lá em Araioses. Lá em Araioses, no município de Araioses. Município de Araioses mesmo ou em Carnalbeiras? No município de Araioses. Uma unidade de beneficiamento. É uma estrutura simples, mas funcional, que já é utilizada no município de Parnaíba, no Piauí. No município de Parnaíba, as mulheres dos catadores, as marisqueiras, elas gerenciam essa estrutura, que elas têm um poder de gestão excepcional, muito mais bem organizado do que os homens, né, do que os catadores, e elas gerenciam, e você obtém um produto de uma qualidade satisfatória para comercialização. Então você vai ter um produto de uma qualidade melhor, consequentemente você vai ter um produto mais competitivo no mercado e, por consequência, você vai ter um poder de renda maior e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas consequentemente. Olha, saiu um estudo da USP semana passada em que todo o litoral de Santos, aonde a incidência do caranguejo-sá é grande, está contaminado com cádmio. Preste bem atenção, isso serve de alerta para o Maranhão, principalmente aqui no entorno da ilha. Cádmio, aquele zinco. O lixão, isso é impactante porque você tem hoje o lixo dos hospitais, junto com o lixo produzido, com o lixo doméstico, com o lixo industrial, nós estamos contaminando aí nascentes, nós estamos contaminando lençóis freáticos com metais pesados. E que sirva também de alerta para toda a região do Caranguejo-Sá, o Delta, onde você está com esse projeto lá de beneficiamento. Então, só para dar esse alerta, tá? Esse alerta. O Caranguejo-Sá contaminado em todo o litoral paulista. Mas a classe política local, a exemplo dos próprios vereadores, que são vereadores que fiscalizam as atividades do Executivo Municipal, eles precisam se manifestar também. Se eles não entendem e não conhecem, isso é uma posição que nós podemos estar equivocados, mas é uma posição nossa que a gente aproveita a oportunidade para colocar sobre isso. Se eles não conhecem a matéria, que busquem especialistas. Nós temos as universidades, nós temos o IBAMA, nós temos o ICMBio, nós temos a Codevas. Não faltam órgãos e não faltam especialistas de referência para tratar e discutir sobre a matéria. Eu fiquei muito feliz em ele dizer que a Codevas vai cuidar da educação ambiental preventivamente. Eu já me ponho à disposição para ajudar no que for preciso. Temos um projeto chamado Projeto Amanhã. Esse Projeto Amanhã ele trata justamente sobre o protagonismo juvenil de jovens agricultores familiares, filhos de agricultores familiares. Chama Projeto Amanhã. Você trabalha diretamente na zona rural, em parceria com o poder público e principalmente com casas familiares rurais e escolas famílias agrícolas, através da pedagogia da alternância. Nós já estamos começando um trabalho no Maranhão. Ótimo. E já sobre isso, acredito que a gente possa tratar sobre isso futuramente. Visitei sua terra, Bequimão. E fiz uma peregrinação por mais ou menos 10 cidades e ver os lixões. Olha, dia 2 de agosto é a base, é a data limite para acabar os lixões, mas nós não vamos conseguir. Se nós não resolvermos a questão dos lixões, nós vamos gastar muito mais com saúde. A gente não está fazendo nem a prevenção da saúde, a gente não está fazendo a prevenção do que vai gerar o problema na saúde. Por que os planos de resíduos sólidos não vêm à tona como vem a água na invernada boa? A sociedade civil organizada, ela deveria nesse momento se organizar efetivamente para cobrar uma posição com relação à questão dos resíduos sólidos. Hoje nós temos no Brasil uma consciência crítica instalada em toda a sociedade, seja ela nas classes D, C, A ou B. Nós temos uma consciência crítica instalada que nos permite contestar e buscar espaço de participação para discutir a política pública ou a falta da política pública nos espaços comunitários. E nós entendemos que o lixo, o lixão, isso é impactante porque você tem hoje o lixo dos hospitais, junto com o lixo produzido, com o lixo doméstico, com o lixo industrial, nós estamos contaminando aí nascentes, nós estamos contaminando lençóis freáticos com metais pesados. Resíduo hospitalar, esse aí é o calcanhar de Aquiles. Hoje a gente está queimando lixo hospitalar na região do Maracanã. É lamentável. A ilha do Maranhão precisa respirar melhor. Olha, nós tratamos também aqui sobre a questão dos estudos do mar aberto. E quem esteve com a gente foi os professores Aldário
e o professor Francisco, da Universidade Federal do Maranhão, precisamente do Departamento de Oceanografia. E hoje aqui nós vamos tratar com o Francisco Dias, o professor Francisco Dias, lá do Laboratório da Universidade Federal do Maranhão, e o professor Audálio Rebelo, para discutir os estudos oceanográficos da bacia continental, da plataforma continental maranhense. Francisco Dias, o que nos reserva essa riqueza de mar territorial maranhense? O mar territorial maranhense ainda é muito pouco conhecido, né? E o Brasil ele tem avançado de forma significativa no conhecimento das suas águas interiores e continentais, né? De forma a conhecer o meio biótico e o meio abiótico, né? Isso inclui a exploração de óleo e gás e como essa exploração de óleo e gás ela tem que ser feita de forma sustentável e de forma a que cause menos impacto na nossa região costeira. Nós temos riquezas grandiosas para concorrer com outros estados, até outros países? Particularmente no estado do Maranhão, a gente teve uma rodada, a 11ª rodada da ANP, que foram licitados alguns blocos, 41 blocos foram adquiridos aqui no litoral da margem equatorial, a gente chama de margem equatorial brasileira. E muitos estão aqui na área de Barreirinhas e Pará, Maranhão. E aí é um potencial de riqueza e de óleo e gás enorme. Ela está aparelhada? Está. A história da exploração de petróleo, por exemplo, em águas profundas, ela foi totalmente desenvolvida no Brasil na COP, por exemplo, nos anos 70. E aí, desde então, a Universidade Brasileira como um todo vem se capacitando nessa área de exploração e produção de tecnologia para a exploração de petróleo no mar. Será que nós estamos no caminho certo de assegurar que o protocolo de Kyoto nos sirva de base sustentável? O Brasil tem conseguido avançar nessa frente da redução dos gases do efeito estufa. Obviamente que trocar uma matriz energética de um país, né, e do mundo não é algo tão simples, não é algo tão minimalista. Requer realmente uma política, um esforço global. As grandes potências elas têm que aderir ao protocolo de Kyoto e as normas e as diretrizes dimensionadas do protocolo têm que ser seguidas mais à risca. E fique atento que o Maranhão, daqui a algum tempinho, vai ser um expert no potencial do mar aberto. Nós temos equipamentos com capacidade de coletar água e algumas propriedades físicas da água do mar em até 7.000 metros, o que nos permite trabalhar em águas restritas, em águas oceânicas, e isso coloca a UFMA como um expoente da oceanografia e na capacitação e no controle, no monitoramento de óleo e gás, tanto na parte biótica, na parte da física, como na parte abiótica, na parte da física, e na parte biótica, na parte do monitoramento, que o professor Marco Valério tanto faz aqui no Maranhão. Isso é uma iniciativa da universidade, através do nosso representante, o professor Natalino Salgado, tem nos proporcionado aí alguns projetos em parcerias que nós temos, tem nos proporcionado avançar de forma rápida, né, até a gente atingir aí os grandes centros. No caso, as grandes universidades estão localizadas no eixo Rio-São Paulo. Aí você vê falar em zona econômica exclusiva, você ouve falar em revisê, você ouve falar em mar territorial, plataforma continental, 200 milhas, 24 milhas. O que é isso? E o Audálio vai explicar o que é o revisê, o que nós temos de influência dentro do revisê a nível maranhense. Foi um projeto desenvolvido pelo governo brasileiro para fazer o levantamento dos recursos vivos e abióticos do que se convencionou chamar a zona econômica exclusiva, que é a zona que vai desde 200 milhas da costa até 200 milhas offshore. 350 quilômetros. Essa zona é uma zona que se o país, a nação, conseguir definir qual é o estoque que tem ali de recursos vivos e não vivos e a capacidade que ela tem de exploração, ela explora isso, e os outros países têm o direito de explorar aquilo que, por exemplo, o Brasil não tem capacidade de explorar. Essa é o conceito de zona econômica exclusiva. Quer dizer, nós temos o direito de explorar primeiro aquilo que nós não conseguirmos explorar, os outros países podem explorar. E falar
da Amazônia Azul. Então esse termo Amazônia é um termo alusivo à nossa floresta amazônica, e azul porque a gente está no mar territorial e nas águas brasileiras. Então a nossa falta de conhecimento sobre os recursos vivos e os recursos não vivos, né, a questão do minério, a questão do óleo e gás, a questão do transporte de substâncias potencialmente poluidoras nessas águas, fez com que o governo e a academia, na verdade, gerassem esse termo, né, ou dessem esse nome, Amazônia Azul, para o conhecimento dessa zona econômica exclusiva de nossas águas, né. Então, basicamente, é o que o professor Audálio falou, e esse termo é um termo alusivo para chamar a atenção e para proporcionar o nosso conhecimento. Hoje a gente conhece bem menos do nosso oceano quando comparado com a nossa Amazônia legal no nosso território. Hoje nós temos reserva de petróleo suficiente para explorar? A gente precisa iniciar por aqui, e também no Brasil como um todo, incentivar no Brasil como um todo, fontes alternativas de energia. O horizonte de utilização de óleo e gás para a produção de energia é finito. O que tem se falado na comunidade é não o custo dessa geração, mas o custo da transmissão e do armazenamento dessa energia. Se o mar não está para peixe, ele está para petróleo e gás, né, Audálio? O Maranhão e a margem equatorial brasileira atualmente, acho que é a menina dos olhos do Brasil, tirando o pré-sal, né? A menina dos olhos do Brasil, e a comunidade de óleo e gás está de olho aqui. É o caso, por exemplo, da BG. A BG, em adquirindo esses blocos aqui na costa maranhense, está querendo transferir essa tecnologia e esse projeto para a nossa região. E escolheu o nosso grupo, o grupo aqui nosso, do professor Marco, professor Francisco, tem outros colegas aí. Escolheu a universidade. Escolheu a universidade, quer ter uma parceria Exatamente. com a universidade e quer implementar esse projeto aqui, que é um projeto, do ponto de vista científico, está na fronteira do conhecimento, do ponto de vista de levantamento de dados também, e da produção de dados para a ciência e para a indústria produtiva é uma coisa fantástica. A nossa reserva está estipulada em quanto? Os blocos leiloados no último leilão da ANP no setor de Barreirinhas, eles são dentro da plataforma continental. Então eles não devem passar aí de 200 metros de profundidade, 300 metros acima de água. E não necessariamente que o óleo esteja a 200 metros. O óleo pode estar na região pré-sal. Como é que a academia poderia chamar o Estado, essa é a grande responsabilidade, chamar o Estado para assumir um programa sustentável do litoral maranhense? Nós temos sido procurados pelos grandes centros, né? E isso nos coloca em um patamar que muito em breve estamos na fronteira do conhecimento e podemos estar um pouco mais adiante da fronteira do conhecimento. Audálio. Nós somos um grupo, estamos aqui, tem história, o Laboído tem uma grande história, agora virou departamento de oceanografia, chama DEOLI, tem um grupo de várias áreas atuantes, gente extremamente competente, muito bem formada, e estamos aqui à disposição do município e do Estado. Qual a relação da COP nessas expertises pelo mundo afora? Nós também temos uma parceria muito grande na área de modelagem ambiental, que é a modelagem computacional de fluidos geofísicos junto com a COP. Ela caracteriza um índice de sustentabilidade da zona costeira? Ela pode incluir a modelagem biológica, a modelagem ecológica, e que isso pode envolver o estudo de índices ambientais que te permitam avaliar o estado do ambiente frente à utilização antropogênica e os processos naturais. Risco de acidente de navio no mar territorial chinês. Prestem bem atenção. 1 bilhão e 400 milhões de habitantes estão com medo de acidente de navio no seu mar territorial. E nós aqui, Audálio, Francisco, Marco Valério está chamando a atenção que nós corremos riscos e o Estado parece que não vê esse risco bater na sua porta. Esse risco ele ocorre, mas nós temos procurado nos capacitar de forma a estar na fronteira do conhecimento para que, caso necessário, é óbvio que não queremos que isso ocorra, porque é algo como aconteceu no caso do Golfo do México e na Bacia de Campos. Vocês estão em cima de alguns ecossistemas sensíveis, como Parcel Mané Luiz, Parque Nacional dos Lençóis, e toda essa plataforma continental vocês estão estudando. Tem risco iminente de poluição por
por vazamento, por exemplo, desses navios? Pode acontecer, mas caso ele venha ocorrer, a universidade tem tentado se capacitar de forma a mitigar e a gerar menos impacto na nossa costa. Tenham todos um bom final de sábado, até o próximo Eco, se Deus assim nos permitir. Bom dia.